Olá, o seu exame agora que você irá fazer é o Doppler obstétrico. O Doppler obstétrico ele é um dos exames mais importantes para a gestação. Por quê? Ele é feito normalmente entre a 28ª semana e a 30ª semana, né, de rotina. Só que eu posso fazer ele mais cedo, ou seja, depois das 24 semanas, e posso fazer ele até o parto, tá? Dependendo da situação ou do acompanhamento do bebê. E aí a gente vai dizer aqui por que ele é importante, tá? Quando o bebê é formado, ou seja, fecundado, e ele vai lá se implantar dentro do útero, tá? É feita uma conexão, né? Precisa estabelecer uma conexão entre a mãe e o bebê, né? Entre o feto ou o embrião. Então essa conexão é feita através de uma estrutura que se forma, chamada de placenta. A placenta, ela se forma, tá? E junto com ela precisa fazer a formação também de vasos. Então, vasos da mamãe para a placenta, da placenta para o bebê. Tá? Então, esses vasos vão sendo formados, a todo esse processo a gente chama de placentação. E aí, essa placentação com esses vasinhos, ele tem que dar certo. Às vezes não dá certo. E é aí que o Doppler vai agir. Então, o Doppler ele vai fazer a avaliação da vitalidade fetal, né, do bem-estar fetal, através da avaliação desse circuito, né, de irrigação ou circuito vascular da mamãe para o bebê através da placenta. Tá? Então, a gente vai avaliar algumas artérias que são formadas, né, para que a gente possa ter uma noção algumas que são formadas, umas que estão na mãe e outras que vão estar no bebê. Tá? Então, quais são as artérias? A artéria correspondente ao lado materno são as artérias uterinas. As artérias correspondentes à placenta são as artérias umbilicais. Tá? As artérias correspondentes ao bebê são as artérias cerebrais. No caso, a gente estuda a artéria cerebral média. Eventualmente, eu vou fazer no bebê a medida do ducto venoso, mas aí é só para decisão de tomada de decisão, é só para decisão mesmo, é só para tomada de decisão, tá? Então, eu não faço de rotina o ducto venoso, mas esses três vasos que eu falei para vocês, artérias uterinas, artéria umbilical e artéria cerebral média, são sempre medidos no Doppler para ver como é que está esse circuito. Uma vez que eu posso ter problemas, né, na irrigação, então na hora que a placenta está se formando, existem umas artériazinhas que chegam, elas precisam dilatar durante a gestação e precisam ficar molenguinhas, né, para poder o quê? Para poder entrar o sangue com mínima ou com baixa resistência, com menor resistência possível, tá, na placenta. E aí esse sangue passar para o bebê tranquilamente. Quando isso não acontece, existe uma alta resistência e aí, ou seja, o sangue tem resistência em entrar na placenta e passar para o bebê. Consequentemente, os nutrientes, né, e o oxigênio não será levado adequadamente para o bebê. Tá? Então é esse estudo que a gente vai fazer nesse momento da gestação. A gente pode fazer de rotina ou porque a mãe está com algum problema e aí pode dar problema no bebê, ou porque o crescimento do bebê está ruim. Em falar em crescimento, todo exame ultrassonográfico que eu fizer, eu vou precisar do primeiro exame da gestação, que é aquele examezinho que viu o embrião pela primeira vez ou o bebê pela primeira vez. Por quê? Porque eu tenho que datar a gestação. Todos os valores que eu colho, seja de medidas do bebê ou medida das artérias, eu preciso jogar numa tabela que é tudo em função da idade gestacional. Então, essa idade gestacional ela tem que ser dada com a menor margem de erro. E a menor margem de erro eu vou encontrar no primeiro ultrassom. Tá? Então, toda vez que você vier fazer um exame, você traz o teu ultrassom, os teus ultrassons, traz os teus exames laboratoriais, porque eventualmente eu irei usá-los, mas sempre eu irei usar o primeiro ultrassom para datar a tua gestação, para dizer se o bebê está grande ou está pequeno, tá? Se ele está, se estiver pequeno, isso é problema.
E aí eu preciso do Doppler para te falar se esse problema ele é real, ele existe, ou está iminente, ou se ele ainda pode acontecer. E aí tu entras numa sequência, você vai entrar junto, né, a tua gestação entra naquele alto risco, e aí você vai encurtar as tuas passadas no médico, tá? Então, o Doppler ele serve para tudo isso, tá? Para fazer para avaliar a vitalidade fetal, né, para datar a gestação e ver se o bebê está crescendo adequadamente, aí a gente faz o Doppler, e eventualmente, tá, nessa fase também a gente costuma fazer uma fotinho 3D, 4D, do rostinho do bebê. Isso aí é mais quando a gente vê que está tudo certinho, tudo bem, e aí a gente vai fazer aquele famoso discussão entre pai e mãe com quem o bebê parece. Tá? Essa é a parte boa do exame, mas o Doppler obstétrico sempre vai ser um exame importante. Tá? E aí eu espero ter explicado alguma coisa para você entender, né, da importância desse exame e da importância de trazer sempre o primeiro ultrassom para a datação da gestação com a menor margem de erro. Tá? Então eu aguardo você para o seu exame. Um forte abraço.